Inscreva-se no canal e deixa seu like e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. A noite de sexta-feira começou como qualquer outra para os cabos Martins e Silva, no 4º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco. Eram 21h30 quando assumiram a viatura 402 para o patrulhamento ostensivo na região central de Caruaru. O céu carregado ameaçava a chuva, e as ruas já mostravam sinais do movimento noturno típico de fim de semana. Martins, com seus 32 anos e 8 de corporação, era conhecido entre os colegas como alguém cascudo, experiente nas ruas, mas também com fama de ser truculento nas abordagens. Silva, 5 anos mais novo e com apenas 4 anos de PM, havia se moldado à imagem do parceiro mais velho, acreditando que aquela postura agressiva era sinônimo de eficiência policial. Ambos tinham números expressivos de apreensões no currículo, o que lhes garantia certo respeito entre os superiores imediatos, embora houvesse rumores de excessos e reclamações na ouvidoria que nunca prosperavam por falta de provas concretas. Naquela noite específica, depois de 2 horas percorrendo as principais avenidas sem nenhuma ocorrência relevante, os dois policiais haviam parado em uma lanchonete para o tradicional lanche noturno. Conversavam sobre futebol e reclamavam dos salários quando o rádio da viatura, estacionada em frente ao estabelecimento, Viatura 402, começou a emitir a voz metálica da operadora da central de comunicações. Chamou a operadora com a voz monótona de quem já repetira aquela frase centenas de vezes naquela noite. Martins pegou o rádio e respondeu: 402 no ar, câmbio. A operadora continuou: temos denúncia anônima via 190 de movimentação suspeita nas imediações das agências bancárias da Agamenon Magalhães, altura do número 1500. Denunciante relata a presença de indivíduo em atitude suspeita, possivelmente fazendo reconhecimento de local. Características: indivíduo do sexo masculino, aproximadamente 40 anos de idade, negro, usando boné de cor escura, portando mochila nas costas, estaria circulando próximo às agências há cerca de 20 minutos. Favor verificar e informar, câmbio. Martins e Silva trocaram um olhar cúmplice. Aquele mesmo olhar que trocavam sempre que uma denúncia dessa chegava. Recebido. 402 deslocando para verificação. Câmbio, respondeu Martins enquanto já jogava o sanduíche pela metade dentro da embalagem. Silva deixou algumas notas sobre a mesa para pagar a conta, e ambos correram para a viatura. No caminho até o local, que ficava a menos de 2 quilômetros dali, Silva comentou: aposto que é mais um checando onde tem câmera. Essas agências vivem sendo alvo. Martins concordou. É um modus operandi clássico. Vêm à noite, de boné para dificultar a identificação nas câmeras, fazem o reconhecimento e voltam no fim de semana ou feriado para o golpe. Ao chegarem na Avenida Agamenon Magalhães, Martins reduziu a velocidade e começaram a percorrer lentamente a região indicada. Havia 3 agências bancárias naquele trecho: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco, todas fechadas e protegidas por grades metálicas e sistemas de segurança. A iluminação pública era razoável, mas alguns trechos entre os postes criavam zonas de sombra que dificultavam a visualização. Passaram uma vez pela área, sem avistar ninguém que correspondesse à descrição. Deve ter ido embora quando viu a viatura, resmungou Silva. Mas Martins, mais experiente, sabia que os espertos costumavam se esconder temporariamente quando viam a polícia, esperando a ronda passar para retomar suas atividades. Vamos dar mais uma volta, pelas ruas paralelas, sugeriu, virando à direita na primeira esquina. Foi então, ao passarem pela rua 13 de Maio, uma via menos movimentada que corria paralela à avenida principal, que Silva apontou. Ali. Olha ali. A cerca de 50 metros à frente, caminhando calmamente pela calçada, estava um homem que correspondia exatamente à descrição da denúncia. Boné preto, mochila nas costas, aparentava ter entre 35 e 45 anos, negro, as mãos metidas nos bolsos de um casaco leve. A chuva fina que começava a cair criava um halo ao redor dos postes de luz, dando à cena um ar cinematográfico. O homem caminhava sem pressa, ocasionalmente olhando para os lados, comportamento que os policiais imediatamente interpretaram como atitude suspeita. É ele, afirmou Martins com convicção, acelerando ligeiramente a viatura. Silva já destrancava o cinto de segurança e posicionava a mão sobre o couro da pistola Taurus calibre 40 que carregava. Eles haviam feito aquilo centenas de vezes. Aproximação rápida, abordagem surpresa, a demonstração de força.
Era um método que aprenderam e que, na visão deles, funcionava. Vamos chegar forte. Não dá chance dele reagir ou correr, instruiu Martins, como se Silva precisasse do lembrete. O coração de ambos acelerava com aquela adrenalina familiar da ação iminente. Na cabeça deles, era uma questão de minutos até encontrarem algo ilícito, drogas, uma arma, ferramentas para arrombamento, alguma coisa que justificasse a denúncia e lhes rendesse mais uma ocorrência positiva no registro. O homem continuava caminhando, aparentemente alheio à viatura que se aproximava pelas suas costas. Quando estavam a menos de 10 metros, Martins pisou fundo no acelerador e depois freou bruscamente, fazendo os pneus derraparem levemente na pista molhada e a viatura parar de forma estratégica, bloqueando o caminho do pedestre. O efeito era proposital. Demonstração de poder, intimidação imediata, controle da situação antes mesmo que o abordado pudesse processar o que estava acontecendo. A água da sarjeta espirrou com um movimento brusco, molhando ainda mais a calçada onde o homem estava. Silva foi o primeiro a saltar da viatura, ainda antes dela parar completamente, com a porta já aberta e a mão firme no coldre. Parado aí. Não se mexe. Mãos na cabeça, agora. Gritou com toda a autoridade que conseguiu imprimir na voz, aquele tom que não admitia questionamento ou hesitação. O homem virou-se lentamente, surpreso com a abordagem súbita. Seus olhos percorreram rapidamente a cena. 2 policiais militares, um já fora da viatura em posição de ataque, outro saindo pelo lado do motorista. A chuva fina caía sobre todos, criando pequenas gotas que escorriam pelas viseiras dos bonés. Por 2 ou 3 segundos, que pareceram uma eternidade para os policiais, o homem não se moveu, apenas processando a situação. Essa hesitação, completamente normal para qualquer pessoa surpreendida por uma abordagem policial agressiva, foi interpretada pelos cabos como tentativa de resistência ou avaliação de possibilidade de fuga. Eu disse mãos na cabeça. Tá surdo ou quer ser preso por resistência? Berrou Martins, agora também fora da viatura, se posicionando do outro lado para cobrir qualquer ângulo de escape. Sua mão já estava na arma, embora ainda não a tivesse sacado. O homem finalmente reagiu, erguendo lentamente as mãos até a altura da cabeça, os dedos entrelaçados sobre o boné molhado. Seus movimentos eram deliberadamente lentos, controlados, precisos, demonstrando que sabia exatamente como proceder em uma situação de abordagem policial. Embora isso não fosse percebido pelos 2 cabos cegados pela própria adrenalina e preconceitos. Vira de frente pro muro. Agora, ordenou Silva, aproximando-se do homem com passos rápidos e firmes. O abordado obedeceu, virando-se para a parede de uma loja de roupas que estava fechada, as mãos ainda sobre a cabeça. Silva o pressionou violentamente contra o muro, usando o antebraço para empurrar as costas do homem, enquanto com o pé separava suas pernas para deixá-lo em posição de revista. Se mexer um músculo, vai se arrepender, ameaçou, começando uma revista corporal que era mais agressiva do que o necessário. As mãos do policial apalpavam com força excessiva cada parte do corpo do abordado, procurando armas, drogas ou qualquer objeto ilícito. O homem permanecia imóvel, apenas respirando profundamente, os olhos fechados, como se estivesse fazendo um esforço consciente para manter a calma. Martins, enquanto isso, já havia arrancado a mochila das costas do abordado com um puxão violento que quase desequilibrou o homem. Sem qualquer cuidado, abriu o zíper e virou a mochila de cabeça para baixo, despejando todo o conteúdo no chão molhado da calçada. Uma marmita de alumínio caiu com um barulho metálico, a tampa se abrindo e revelando restos de arroz e frango. Um livro de capa dura, que parecia ser de administração ou gestão, caiu de costas na poça d'água, as páginas começando a absorver a umidade imediatamente. Documentos, canetas, alguns papéis dobrados, tudo se espalhou pela calçada suja. O que temos aqui? Perguntou Martins retoricamente, começando a vasculhar cada item com as mãos, sem qualquer respeito pela propriedade alheia. Silva, ainda mantendo o homem pressionado contra o muro, começou a fazer perguntas em tom acusatório. E aí, meu patrão? O que tu tava fazendo rondando as agências aí da avenida? Tava conferindo onde tem câmera. Vendo qual o melhor horário para voltar com os parceiros. O homem respondeu com voz surpreendentemente calma e educada. Senhores, eu não estava rondando agência nenhuma. Estava apenas voltando para casa depois do trabalho.
A resposta, tão composta e formal, irritou Silva ao invés de tranquilizá-lo. Havia algo naquele tom de voz, naquela dicção, que não combinava com a imagem preconceituosa que tinha formado. Trabalho. Que trabalho é esse que termina essa hora e tu volta a pé, de boné, escondendo a cara? Questionou com sarcasmo. Martins, remexendo nos documentos molhados, juntou-se à provocação. E por acaso teu trabalho é conferir fechadura de banco? Porque foi exatamente isso que denunciaram. O homem tentou virar levemente o rosto para responder, mas Silva imediatamente o empurrou novamente contra o muro. Fica olhando para frente. Ninguém mandou tu olhar para trás. A violência desnecessária do gesto fez algumas pessoas que passavam do outro lado da rua pararem para observar a cena. Um casal de idosos desacelerou o passo, claramente preocupados com a truculência da abordagem. Uma jovem parou e discretamente tirou o celular da bolsa, aparentemente filmando a situação. Martins percebeu os espectadores e gritou: circulando. Não tem nada para ver aqui. Ação policial. Sigam em frente. Silva, notando que a revista corporal não havia encontrado nada ilícito, começou a ficar mais agressivo, como se a ausência de provas fosse uma ofensa pessoal. Cadê a droga? Sei que tu tá com alguma coisa. Ninguém fica passeando por aí a essa hora do nada. Ele começou a revistar os mesmos bolsos pela segunda vez, agora com ainda menos delicadeza, puxando o tecido com força, verificando até as costuras. Ou tu fala onde escondeu, ou a gente vai ter que te levar para a delegacia e fazer uma revista pessoal completa lá. E lá nós temos a noite toda. Entendeu? A ameaça velada de uma revista vexatória não passou despercebida pelo abordado, cujas mãos se fecharam em punhos cerrados sobre a cabeça, os nós dos dedos ficando brancos de tensão. Martins, ainda agachado no chão vasculhando os pertences, segurava agora a marmita aberta. Olha só, Silva, o trabalhador aqui traz marmita. Que fofo. O sarcasmo era evidente. Ele abriu ainda mais a marmita, mexendo na comida com os dedos em busca de algo escondido. Encontrando apenas comida, jogou o recipiente de volta no chão com desdém. Pegou então o livro encharcado e leu o título em voz alta, arrastando as palavras com zombaria. Gestão estratégica de pessoas. Caramba, o cara é intelectual. Silva riu. Esses malandros hoje em dia estão cada vez mais espertos. Leem livro e tudo. Mas no fim é tudo igual. O homem contra o muro respirava cada vez mais profundamente, claramente fazendo um esforço hercúleo para controlar a raiva e a humilhação que sentia. Martins continuou revirando os documentos. Encontrou alguns comprovantes de pagamento. Olha aqui. Dinheiro. Quanto tu tem aí? Uns 300, 400 reais. Ele contou as notas rapidamente. Eram 250 reais. De onde saiu essa grana? Roubou de quem hoje? O absurdo da acusação era evidente para qualquer observador imparcial, mas os dois policiais estavam completamente imersos em seus próprios preconceitos. O homem respondeu, ainda mantendo a calma forçada: é o meu salário, senhores. Sou trabalhador, tenho emprego fixo. Silva debochou. Claro, claro. Todo mundo que a gente aborda é trabalhador. Engraçado que nunca pegamos vagabundo, né, Martins? Ambos riram. E qual é esse emprego aí, patrão? Perguntou Martins, imitando o jeito de falar do abordado de forma zombeteira. O homem hesitou por um breve segundo, o que foi imediatamente interpretado como tentativa de mentir. Tá vendo? Quando não sabe nem responder qual é o emprego, é porque não tem emprego nenhum, concluiu Silva triunfantemente, como se tivesse desvendado uma grande farsa. O homem respondeu: trabalho com segurança e gestão de equipes. A resposta, embora verdadeira, era vaga o suficiente para alimentar mais suspeitas. Martins, que estava sacudindo cada documento procurando algo incriminador, comentou: segurança. Segurança de quê? De boca de fumo. A ofensa gratuita fez o homem apertar ainda mais os punhos sobre a cabeça, a mandíbula travada de tensão. A cena havia atraído mais atenção. Além das pessoas que filmavam discretamente com celulares, um homem mais velho, aparentando uns 60 anos e vestindo um terno que sugeria ser alguém de certa posição social, aproximou-se da viatura. Com licença, oficiais, ele começou respeitosamente, mas eu acho que os senhores estão exagerando. Esse rapaz não fez nada. Ele só estava caminhando na rua.
Silva virou-se furioso para o idoso. O senhor é advogado dele. Não. Então não se meta no que não é chamado. O homem insistiu. Mas eu vi tudo. Ele não estava fazendo nada de errado. Vocês jogaram as coisas dele no chão, na água. Se o senhor não sair daqui agora, vai ser conduzido por desacato à autoridade. Quer ir preso? Ameaçou Silva, dando um passo em direção ao idoso. Martins também se levantou, posicionando-se de forma intimidadora. É? E a gente pode te enquadrar por obstrução de atividade policial também. Então, melhor o senhor dar o fora daqui antes que a noite dele acabe mal. O idoso, claramente assustado com as ameaças, recuou alguns passos, mas não foi embora, permanecendo a uma distância segura, observando. Uma mulher, de cerca de 30 anos, também parou. Isso é um absurdo. Vocês não podem tratar uma pessoa assim. Ela protestou. Silva apontou para ela. A senhora também quer ser conduzida. Porque eu tô perdendo a paciência. A mulher, mais corajosa ou mais indignada, respondeu. Eu vou filmar tudo e mandar para a ouvidoria da polícia. Isso é abuso de autoridade. Martins aproximou-se dela. Filma aí então. Filma bem. Filma a gente fazendo o nosso trabalho, pegando bandido na rua. Depois posta na internet para todo mundo ver como a gente trabalha enquanto os outros estão em casa assistindo novela. O homem contra o muro finalmente falou. Agora com um tom um pouco mais firme, embora ainda controlado. Senhores oficiais, eu peço, por favor, que verifiquem com atenção os meus documentos antes de continuar com essa abordagem. Vocês estão cometendo um erro que pode ter consequências sérias. Havia algo na forma como ele falou, no uso da palavra oficiais, no tom de voz que misturava firmeza com contenção, que era diferente. Era a voz de alguém acostumado a dar ordens, acostumado a ser obedecido, mas que estava conscientemente se segurando. Silva, porém, interpretou isso como ameaça. Consequências. Tá me ameaçando. É? Agora, além de suspeito, vai ser preso por ameaça. O homem respirou fundo. Não estou ameaçando ninguém. Oficial. Estou apenas tentando evitar que esta situação se agrave ainda mais. Martins, ainda agachado junto aos pertences espalhados, zombou. Olha como ele fala, Silva. Evitar que esta situação se agrave. Tá achando que tá em tribunal, é? Ele pegou a carteira do homem, que estava entre os documentos molhados, e a abriu com desdém. Vamos ver quem é tu realmente. Silva mantinha o homem pressionado contra o muro, agora com o antebraço apoiado entre suas escápulas, aplicando pressão desnecessária. E pode ir esquecendo essa ideia de fazer denúncia. Viu? A gente tem é que receber medalha por tirar gente como tu da rua. O homem permaneceu em silêncio, mas seu corpo estava tenso, cada músculo contraído pelo esforço de não reagir às provocações e à violência física. Martins abriu a carteira com gestos largos, procurando a identidade. Havia alguns cartões de banco, um comprovante de residência dobrado, e vários outros documentos. Ele começou a folhear com pressa e pouco cuidado, ainda falando. Vamos ver. Qual é teu nome mesmo? Em qual fichinha tu tá? Seus dedos passaram pela CNH, alguns cartões de débito, e então tocaram em algo diferente. Uma carteira com textura de couro mais rígido, com o brasão do estado de Pernambuco, em alto relevo. Ele puxou o documento, inicialmente sem prestar muita atenção, mas quando seus olhos focaram no que estava escrito, seu corpo todo congelou. Era uma carteira funcional da Polícia Militar de Pernambuco. Mas não era uma carteira comum. O tom de vermelho era diferente, mais escuro, indicando oficialato superior. Seus olhos correram freneticamente pelas informações. Polícia Militar de Pernambuco. Carteira funcional, de oficial superior. Nome, tem. Céu. PM Ricardo Antônio Mendonça. Matrícula, 457.832-9. Posto, Tenente-Coronel. Função, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar. A foto, embora tirada alguns anos antes, era inconfundivelmente do homem que estava contra o muro. O sangue de Martins pareceu congelar nas veias. Suas mãos começaram a tremer, visivelmente. A carteira quase escorregou de seus dedos súbitos de suor frio. Ele olhou para Silva, depois para o homem contra o muro, depois novamente para a carteira, como se esperasse que as informações mudassem magicamente. Silva, Martins chamou.
sua voz saindo como um sussurro rouco, quase inaudível sob o som da chuva que agora caía com mais intensidade. Silva, ainda pressionando o homem contra o muro, não escutou ou não deu atenção. Silva! Martin chamou novamente, agora mais alto, mas a voz trêmula traía seu pânico interno. Silva virou-se irritado. O que foi? Martins. Achou alguma coisa finalmente. Martins não conseguia falar. Apenas estendeu a carteira funcional, com a mão trêmula. Silva soltou o abordado e caminhou até o parceiro, pegando o documento com impaciência. O que é isso? Oh, ele é PM. É algum guarda aqui. Oh. Sua voz foi sumindo conforme seus olhos processavam a informação. Tenente-coronel. Comandante do 4º Batalhão. O batalhão deles. O chefe deles. Não o chefe direto, mas o comandante-geral. O topo da pirâmide hierárquica, 3 níveis acima na cadeia de comando. Silva sentiu as pernas bambas. A carteira funcional quase caiu de suas mãos também. Ele olhou para Martins, que estava pálido como um fantasma. Ambos então, quase simultaneamente, viraram-se lentamente para olhar o homem que ainda estava virado para o muro. Naquele momento, o mundo pareceu desabar sobre os dois cabos. O tenente-coronel Ricardo Mendonça não era apenas um oficial superior qualquer. Sua reputação na PM de Pernambuco era lendária. Veterano de mais de 25 anos de corporação, havia servido em operações especiais, no BOP, havia recebido diversas condecorações por bravura. Nos últimos anos, havia se tornado conhecido por 2 aspectos específicos: sua integridade inabalável e sua tolerância zero com desvios de conduta, especialmente envolvendo violência policial desnecessária, racismo e abuso de autoridade. Mendonça havia escrito manuais sobre abordagem policial humanizada. Havia dado palestras em academias de polícia por todo o estado. Era um dos criadores do protocolo de abordagem com respeito à dignidade, que vinha sendo implementado paulatinamente na PM de Pernambuco. Mais do que isso, ele tinha histórico de punir severamente qualquer policial sob seu comando que demonstrasse comportamento incompatível com os valores da corporação. Havia pelo menos 3 casos documentados de policiais que haviam sido expulsos da PM por recomendação direta dele, após investigações de conduta inadequada. Martins lembrou-se vagamente de uma palestra, meses atrás, onde Mendonça havia falado sobre abordagem policial e viés racial. Na época, ele e Silva haviam ficado no fundo do auditório, fazendo piadas entre si sobre mimimi de direitos humanos. Agora, aquelas palavras voltavam como um pesadelo profético. Silva também se lembrou. Havia uma foto de Mendonça no mural do batalhão, junto com outros oficiais superiores, mas como eles raramente prestavam atenção a essas coisas, se o tenente-coronel geralmente andava fardado ou em reuniões administrativas, nunca haviam de fato conhecido o homem pessoalmente. A ironia da situação era cruel. Eles haviam acabado de cometer todos os erros que Mendonça passava palestras inteiras explicando que não deveriam ser cometidos. Abordagem baseada em perfil racial, violência desnecessária, destruição de propriedade pessoal, acusações infundadas, ameaça de prisão arbitrária, humilhação pública. Era como se tivessem seguido um manual inverso, fazendo propositalmente tudo errado. O tenente-coronel Mendonça permaneceu na mesma posição por mais alguns segundos, as mãos ainda sobre a cabeça, virado para o muro, propositalmente prolongando o momento. O silêncio que se instalou era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva caindo e de alguns carros passando ao longe. As testemunhas que haviam parado para assistir à cena também ficaram em silêncio, percebendo que algo havia mudado drasticamente na dinâmica da situação, embora não soubessem exatamente o que. Então, muito lentamente, Mendonça baixou as mãos. Seus movimentos eram deliberados, controlados, cada gesto carregado de significado. Ele colocou as mãos nos bolsos do casaco encharcado, virou-se lentamente sobre os calcanhares, e finalmente encarou os 2 cabos. Seu rosto não demonstrava raiva. Não havia fúria nos olhos. Havia algo pior. Uma decepção profunda, uma tristeza que parecia ir além daquele momento específico. Era o olhar de alguém que havia visto confirmadas suas piores suspeitas sobre problemas sistêmicos que vinha tentando combater há anos. Silva e Martins estavam literalmente paralisados, como estátuas de sal. Não conseguiam decidir se deveriam prestar continência, se deveriam pedir desculpas,
Se deveriam tentar explicar. Se deveriam simplesmente fugir. Martins ainda segurava alguns documentos molhados em uma mão. Silva ainda tinha a carteira funcional na outra. A chuva molhava a todos, mas ninguém parecia notar ou se importar. Podem abaixar minhas mãos agora. Cabos. Mendonça finalmente quebrou o silêncio. Sua voz calma mas carregada de uma ironia cortante. Ou vocês ainda acham que eu vou tentar sacar uma arma e resistir à prisão? Talvez correr. Qual é o protocolo agora? Nenhum dos dois conseguia responder. Suas gargantas estavam secas. As línguas pareciam ter esquecido como formar palavras. Mendonça continuou, seu tom permanecendo assustadoramente controlado. Não sabiam o que, exatamente, que eu era policial, que eu era seu superior, hierárquico, que eu era o comandante do batalhão de vocês. Ele fez uma pausa, deixando as perguntas flutuarem no ar úmido. E isso de alguma forma justifica a maneira como me trataram nos últimos 15 minutos. Silva finalmente conseguiu balbuciar. Senhor. Nós não tínhamos como saber. A denúncia. Mendonça o interrompeu erguendo uma mão. A denúncia. Vamos falar sobre essa denúncia então. A descrição era, homem negro, 40 anos, boné, mochila. Correto. Ele não esperou resposta. Sabem quantas pessoas em Caruaru correspondem a essa descrição genérica, neste exato momento? Milhares. Literalmente milhares. E ainda assim, vocês consideraram isso suficiente para esta abordagem extremamente agressiva. Martins tentou. Senhor, o procedimento padrão. Procedimento padrão. Mendonça o cortou, sua voz elevando-se ligeiramente pela primeira vez. Que procedimento padrão autoriza jogar os pertences de um cidadão no chão molhado? Que procedimento padrão permite fazer acusações racistas como segurança de boca de fumo? Que procedimento padrão inclui ameaças de prisão arbitrária e revista vexatória? Mendonça começou a caminhar lentamente ao redor dos seus pertences espalhados no chão, examinando cada item como se fosse um investigador analisando uma cena de crime. Ele pegou o livro encharcado, as páginas já inchadas pela água, provavelmente irrecuperável. Gestão estratégica de pessoas. Leu em voz alta. Estava relendo para uma reunião que tenho na segunda-feira com o Comando Geral, sobre treinamento de oficiais, em abordagem comunitária. Irônico, não. Ele colocou o livro de lado e pegou a marmita, agora suja de lama da calçada. Minha esposa preparou esse jantar. Eu estava voltando de uma reunião confidencial no QG, a paisana por questões de segurança operacional. Tinha todo o direito de circular pela minha própria cidade sem ser tratado como criminoso. Ele colocou a marmita de volta e começou a recolher os documentos espalhados, um por um, deliberadamente devagar. Mas a questão maior aqui, não sou eu. Eu tenho uma carteira funcional, que mudou tudo em segundos. A questão são todas as outras pessoas, centenas delas, que vocês já trataram exatamente assim e que não tinham essa carteira para mostrar. Mendonça virou-se para as pessoas que observavam a cena. Podem continuar filmando, disse calmamente para a jovem que ainda segurava o celular. Aliás, eu gostaria que vocês enviassem esses vídeos para o seguinte e-mail. Ele recitou de memória o endereço da ouvidoria da Polícia Militar. Vou precisar dessas imagens como prova documental. A jovem acenou afirmativamente, visivelmente emocionada por ver a situação se inverter. O idoso de terno aproximou-se novamente, agora com mais confiança. Senhor, eu testemunho que esses policiais foram extremamente agressivos e desrespeitosos. Posso dar meu depoimento oficial, se necessário. Mendonça agradeceu com um aceno de cabeça. Muito obrigado, senhor. Por favor, aguarde um momento. Ele voltou sua atenção para Martins e Silva, que permaneciam paralisados. Vocês percebem o que acabaram de fazer? Ameaçaram testemunhas, tentaram impedir filmagens de uma ação policial pública, usaram ameaças de prisão para silenciar cidadãos exercendo seu direito constitucional de fiscalizar a atividade policial. Silva, em desespero, começou a gaguejar. Senhor, por favor, a gente pode explicar. Foi mal interpretado. Mendonça o silenciou com um olhar. Mal interpretado. Há vários vídeos. Há testemunhas. Há o relato dos próprios senhores que terão que fazer. Não há margem para má interpretação. Ele continuou recolhendo seus pertences meticulosamente, guardando cada item na mochila,
forçando os dois policiais a observarem o resultado concreto de suas ações. Depois de guardar tudo, Mendonça tirou seu celular do bolso interno do casaco, um dos poucos lugares que havia permanecido seco. Vou precisar dos nomes completos, matrículas, e os números das viaturas e das câmeras corporais de vocês. Martins engoliu seco. Senhor, as câmeras. Nós não estávamos com as câmeras ativadas. Mendonça ergueu as sobrancelhas. Não estavam com as câmeras ativadas durante uma abordagem. Isso é violação direta do protocolo operacional padrão, que determina a ativação obrigatória em todas as interações com civis. Ele anotou isso no celular. Isso adiciona mais uma infração ao processo. Silva tentou pela última vez. Senhor, por favor, nós temos família. Nós precisamos desse emprego. Foi um erro. Nós não sabíamos. Mendonça o interrompeu, sua voz ficando mais dura. As pessoas que vocês abordam todo dia também têm família. Também precisam de dignidade. Também merecem respeito. E vocês acham que elas têm o privilégio de dizer foi um erro e fazer tudo desaparecer? Ele guardou o celular e tirou uma pequena caderneta do outro bolso. Nomes completos, matrículas, lotação. Agora. E não me façam perder tempo porque minha paciência, que já era pouca, se esgotou há cerca de 10 minutos. Com vozes trêmulas e entrecortadas, ambos forneceram as informações enquanto Mendonça anotava cada detalhe com letra firme e clara. Mendonça fechou a caderneta e olhou nos olhos de cada um dos cabos, alternadamente, por longos segundos. Segunda-feira, 6 horas em ponto, vocês dois se apresentarão no meu gabinete no comando do 4º Batalhão. Uniformizados, barbeados, com toda a documentação desta ocorrência devidamente preenchida. Vocês vão elaborar um relatório circunstanciado desta abordagem, sem omitir um único detalhe. Cada palavra que disseram, cada acusação que fizeram, cada procedimento que adotaram ou deixaram de adotar. Ele fez uma pausa, deixando a gravidade da situação pesar. Depois disso, teremos uma longa conversa sobre abordagem policial, presunção de inocência, viés racial, respeito à dignidade humana e racismo institucional. E então, com base no relatório de vocês, nos vídeos das testemunhas, e nos meus próprios relatos como vítima desta abordagem, eu vou decidir se isso resulta em advertência severa, suspensão disciplinar, ou se vou recomendar ao Comando Geral a expulsão de vocês da corporação por conduta gravemente incompatível com a função policial. O rosto de ambos havia ficado cinza. Martins tentou falar, mas não saiu som. Silva tinha lágrimas começando a se formar nos olhos. Mendonça continuou, implacável. E para que fique absolutamente claro, vocês não estão sendo punidos porque me abordaram. Estão sendo punidos pela maneira como abordaram. Se vocês tivessem me tratado com o respeito básico que qualquer cidadão merece, mesmo mantendo a necessidade de verificação por conta da denúncia, nada disso estaria acontecendo. Ele ajeitou a mochila nas costas, agora pesada com os pertences molhados. Agradeçam por eu ter controle emocional e conhecer meus direitos. Agradeçam por eu não ter reagido quando vocês me empurraram contra aquele muro. Porque se eu fosse um jovem de 20 anos, assustado, sem conhecer os procedimentos corretos, sem saber como se comportar em uma abordagem policial, essa história poderia ter terminado de forma muito pior para todos nós. Ele começou a caminhar, mas parou e virou-se uma última vez. Segunda-feira, 6 horas. Se atrasarem um minuto sequer, considero como recusa de cumprimento de ordem superior. E aí, ao invés de um processo administrativo disciplinar, vocês vão responder também militarmente. Estou sendo claro. Ambos assentiram freneticamente com a cabeça. Mendonça acenou para as testemunhas, agradecendo pela presença e pela coragem de não se calarem, e desapareceu na noite chuvosa de Caruaru. Martins e Silva ficaram parados na chuva por longos minutos, incapazes de se mover, processando a magnitude do que havia acontecido. Quando finalmente entraram na viatura, o fizeram em completo silêncio. A volta ao batalhão foi a viagem mais longa de suas vidas. E enquanto dirigiam pelas ruas vazias, uma pergunta ecoava nas mentes de ambos. Uma pergunta que não conseguiam responder e que os assombraria pelos próximos dias, semanas, talvez pelo resto de suas carreiras. Quantas pessoas haviam tratado daquela mesma forma violenta e humilhante? Quantos cidadãos inocentes haviam sofrido nas mãos deles? E quantos outros policiais, naquela mesma noite, em outras cidades,
Estavam repetindo exatamente os mesmos erros, sem nunca serem confrontados, sem nunca terem que olhar no espelho e ver o monstro em que se haviam transformado. A chuva continuava caindo sobre Caruaru, lavando as ruas mas incapaz de limpar as manchas da injustiça que se repetia diariamente, invisível para muitos, dolorosa para tantos outros.